deseja apenas define o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, se eu sinto atração por outra mulher, então eu sou lésbica? Não. Você só está direcionando os seus desejos, seus sentimentos através da sensualidade, através da imoralidade. Mas isso não define quem nós somos. Deus quer estabelecer novamente na nossa vida o nosso propósito, a consciência de quem nós somos, a consciência de quem fomos criadas para ser nele. Precisamos de ter conscientes disso. E assim, tudo isso aqui que eu falei para vocês são apenas alguns exemplos da nossa visão pelo pecado. E todos esses pecados que foram citados aqui afetam uma estrutura espiritual da nossa vida, empenham o nosso caráter, direcionam os nossos olhos para o umbigo, e nós passamos a ficar vivendo em volta do nosso próprio umbigo. Eu aumentei Mas eu o quero dizer que quebrantamento microfone dela no seu é a fone. chave para desenvolvermos uma estrutura profética que possibilita viver com objetividade e eficiência. Deus, Ele quer que nós desenvolvamos uma estrutura moral que não se dobra diante de pecados. Uma estrutura moral onde nós nos dobramos sim diante do Senhor, diante do Espírito Santo, quebrantadas, clamando a Ele por cura, por libertação, por restauração. Amém? Tudo isso que eu falei para vocês foi o primeiro ponto. O segundo ponto: Jesus valoriza a pessoalidade. Objetividade, propósito, valoriza a pessoalidade. O texto diz assim: vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Eu quero dizer que hoje Jesus olha pessoalmente para cada uma de nós. E se você se direcionar para Ele, responder a Ele, Ele também vai te curar. Jesus está nos chamando. Estamos numa multidão, mas não importa. Ele vê você, Gabriela. Ele vê você, Joana. Ele vê você, Maria, Betânia, Magda, Ieda, Simone, Mônica, Eunice, Josefa. Jesus nos vê. Ele vê você, Cláudia. Ele vê você, Eunice. Ele vê cada uma de nós e Ele se relaciona com cada uma de nós pessoalmente, porque Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é Deus de vivos. Então Ele valoriza o tempo com cada uma de nós. Ele valoriza o relacionamento com nós. Ele não nos enxerga como um número na multidão. Ele nos chama pelo nosso nome. Ele é um ser pessoal e que se relaciona pessoalmente com cada uma. Jesus, Ele podia se compadecer da dureza de coração dos religiosos, porque Ele é pessoal. Jesus podia se compadecer e enxergar a cegueira dos cegos. Jesus podia se compadecer e tocar puramente nos leprosos. Jesus tocava na insensibilidade dos insensíveis, na vulnerabilidade daqueles que se colocaram no lugar de dureza, de orgulho. Jesus enxerga cada uma de nós. Ele enxerga a nossa situação e a nossa história com o intuito de corrigir a nossa visão, de restaurar a nossa estrutura. E eu quero dizer para vocês que o elemento mais importante aqui não é aquela mulher, não é a presença dos religiosos, e nem é mesmo a cura
cura que foi realizada ali. O elemento mais importante aqui é a presença viva de Jesus. E nós precisamos aprender a valorizar a presença dEle, mais do que a cura que buscamos, mais do que a libertação que buscamos, mais do que a renovação que buscamos. É a presença dEle que transforma, que cura, que restaura e que liberta. É a presença dEle. Sabe o que está faltando nas nossas casas? Nos relacionamentos com os nossos maridos, no relacionamento com os nossos filhos, no relacionamento de umas com as outras dentro da igreja. A presença de Jesus. A presença de Jesus. E esse texto vai falar de 4 toques de Jesus. O primeiro toque foi do olhar dele. Vendo a Jesus, Jesus te vê. Como ele viu Agar lá no poço de Belar-Roi. Esse poço foi batizado por ela, porque ela disse: esse é o Deus que me vê. Jesus é o Deus que te vê. Não importa a situação que você está, Ele te vê de maneira específica. Ele trata o seu problema de pessoa de maneira específica. Você não é todo mundo. Tem pessoas que têm uma síndrome, sabe, pastora Mônica? Ai, hoje o culto foi abençoado, apanhei pra caramba, mas foi bom. Síndrome de masoquismo. Gosta de apanhar. Desculpa a expressão, mulher de bandido. Por favor, Deus quer te curar, Deus quer te abençoar, Deus quer te botar no colo, porque talvez você acostumou a apanhar pela vida, mas Jesus não quer ficar te batendo não, querida. Ele te trouxe aqui para te amar. Talvez Ele te trata com firmeza, porque amor é uma justa medida entre firmeza e afeição. Então Ele é firme, mas Ele também te coloca no colo. Ele te olha nos olhos e fala: filha, eu amo você, eu dei a minha vida por você, eu confio em você, eu acredito em você, eu chamei você. Filha, eu vejo você. Não importa onde você está agora, espiritualmente falando. Não estou falando de lugar geográfico, porque talvez você está num poço de amargura. Jesus está vendo você aí, aonde você está agora, espiritualmente. Você quer saber como você está espiritualmente? O termômetro são as suas emoções. Esse é o termômetro. Você está sadia emocionalmente? Ah, mas como é que eu vou saber disso? Eu acho que eu estou. Avalia seus relacionamentos. Pessoas saudáveis têm relacionamentos saudáveis. Jesus está vendo você do lugar que você está. Mas às vezes estamos tão cegas e tão perdidas, tão encurvadas, que nem mesmo sabemos onde nós estamos. Mulher, onde você está? Um dia Jesus perguntou para Adão: Adão, onde você está? Ah, Senhor, eu ouvi os teus passos no meio do jardim. Tive medo e me escondi porque eu estava nu. Nós ficamos escondendo a nossa nudez com folha de figueira. Sabe o que simboliza a figueira muitas vezes? Nossa religiosidade. Porque a coisa está russa, está ruim, mas a gente põe a roupa de crente. A gente pega a linguagem evangeliquez. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. E
e a gente se esconde por trás de ativismo religioso. Mulher, Jesus te vê por trás das suas folhas de figueira. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo para cobrir a sua nudez, para cobrir a sua vulnerabilidade. Ele está aqui hoje dizendo: mulher, mulher, eu vejo você. Eu vejo você do lugar onde você está. Jesus tocou aquela mulher com seu olhar de compaixão, enxergou a sua desgraça. Depois de 18 anos chegou a vez dela. Quantos anos faz que você está nesse lugar? Se escondendo, tendo medo, fugindo da presença de Deus. Porque se Deus te pegar na reta, Ele vai tocar em coisas que eu não quero que Ele toque. Ele vai confrontar coisas que eu não estou disposta a mudar, comportamentos que eu não estou disposta a largar. Ah, se Deus me pega na curva, então eu vou ficar aqui entre as árvores do jardim, atrás da minha folha de figueira. Glória a Deus, aleluia. Deus nos chama do lugar onde nós estamos. Ele nos vê. Não pense você que Ele não nos vê. Ele nos vê. O segundo toque é do entendimento. Chamou-a a si. Deixa eu te dizer, Jesus está chamando você nesta noite. Ele está tocando aí em você, no seu entendimento. Ele está tocando no seu coração. Eu quero te perguntar: você está entendendo? Você está entendendo? Aquela mulher, ela entendeu que era com ela. Ela entendeu que Jesus se dirigia a ela, porque a voz dele no nosso coração é inegável. Nós não podemos negar. Jesus nos chama a si. Jesus nos chama a sair da nossa loucura. Jesus nos chama a sair de trás das folhas de figueira. Jesus nos chama a largar os status e tantas coisas que não valem de nada. Pelo contrário, que vão apenas nos adoecer, muitas vezes mais ainda. Jesus nos chama e Ele quer que nós entendamos que Ele está nos tocando nessa noite. Ele está mexendo em coisas específicas. Ele está falando coisas específicas conosco. E você precisa se deixar tocar no seu entendimento. Ela entendeu o chamado de Jesus. Você está entendendo o chamado de Jesus para você nessa noite? Uma outra coisa que aconteceu é que Jesus disse diretamente a ela. Ele liberou uma palavra. Disse Jesus. Quando Jesus nos chama a Ele é porque Ele quer fazer algo. Ele quer liberar algo da parte dEle para a nossa vida. Jesus liberou uma palavra que restaurou aquela mulher, restaurou a fé dela, desencurvou ela, expulsou aquele demônio que estava ali agindo na vida dela, parasitando a vida dela. Ele veio proclamar libertação aos cativos. Este é o ano aceitável do Senhor. Este é o dia aceitável do Senhor. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Estás livre. Jesus quer liberar uma palavra específica sobre o seu espírito, que vai desencurvar a sua fé, que vai tirar você do lugar aonde você está, para uma vida de posicionamento, de objetividade e propósito. Ouça o chamado dEle, ouça a voz dEle, entenda, vulnerabilize-se diante da presença de Jesus. O toque das mãos, Ele pôs as mãos sobre ela.
Jesus, Ele toca a nossa vida com santidade. Ele toca a nossa vida com pureza. Ele toca a nossa vida sobrenaturalmente. Mas Ele toca principalmente o nosso coração, através de identificação. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas dores. Jesus tomou sobre Ele as dores daquela mulher. Jesus tomou sobre Ele o que estava sobre aquela mulher, toda a enfermidade. E a Bíblia diz que ela logo se endireitou e glorificava a Deus. Jesus quer que nós nos endireitemos e nos levantemos do lugar aonde estamos, espiritualmente falando, emocionalmente falando, para glorificá-lo. Quantas estão dispostas a isso essa noite? Queridas, antes de eu ter meu filho Thomas, eu recebi vários diagnósticos. O último deles foi: querida, é o seguinte, você não pode mais gerar filhos. Seu caso é assim muito complicado. Sua endometriose é profunda. Você está com a pelve toda congelada, aderências em todos os órgãos da pelve. Você tem endometrioma nos ovários. Você tem as trompas coladas. Seus óvulos estão velhos. E você só pode gerar com fertilização in vitro, com óvulos doados. Mas naquele dia a palavra que me desencurvou daquele diagnóstico, que não permitiu que eu olhasse para o chão da vida e lamentasse e ficasse em volta do meu umbigo, sabe qual foi? Sabe qual foi, queridos? O justo vive pela fé. É pela fé. Jesus falou comigo naquele dia. É pela fé. Andai por fé e não por vista. 2 meses depois, eu estava com meu positivo. Minha trompa colada. O óvulo passou por ela e se instalou lá no útero. Sabe por causa de quê? Por causa da palavra de Jesus. Ele tem uma palavra para nós. Qual é a palavra que Jesus tem para você nessa noite, mulher? Jesus quer comunicar a sua graça sobre a nossa vida. Agora eu quero aprofundar mais um pouquinho a conversa, amém? Vamos aprofundar um pouquinho mais essa conversa. Cutuca sua irmã e diz assim: ela avisou que era noite de ensino. Amém? O terceiro ponto aqui agora: uma enfermidade demoníaca. E não convinha, agora aqui são as palavras de Jesus para os religiosos, para os fariseus. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Quando a gente ouve o relato de Lucas, a gente percebe que ele poderia ter maquiado esse negócio aqui, mas ele falou bem no início: possessa por um espírito de enfermidade. E aí vem Jesus confrontando depois ali a religiosidade, e ele então estabelece esse diagnóstico. O que causava a deformação na coluna vertebral daquela mulher era um demônio. E esse aspecto aqui do diagnóstico é muito importante. A situação daquela mulher era algo espiritualmente maligno. E aqui a gente pode perceber como Satanás, ele
deseja destruir nossa visão, nossos sonhos e principalmente a nossa objetividade espiritual, o nosso propósito de vida. Esse espírito de enfermidade, ele escravizava essa mulher numa rotina de só olhar para baixo. Uma rotina de incredulidade, uma rotina de inferioridade. Eu falei aqui de como muitas vezes a nossa visão ela está doentiamente encurvada pela sensualidade, pela idolatria, pela crítica, pela maledicência, pela mentira. Eu citei tantos pecados. E esse espírito de enfermidade estava escravizando essa mulher. E muitas vezes, irmãs, por mais duro que seja, nós estamos escravizadas por influências malignas na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de nos relacionar, no nosso comportamento. Porque tem coisa que não glorifica a Deus na nossa vida não, irmãs. Glorifica muito mais a Satanás. Quando nós falamos uma das outras, isso glorifica quem? Quando nós maldizemos, isso glorifica quem? Quando nós causamos confusão, dissensões, divisões, isso glorifica quem? Então nós precisamos entender esse texto aqui e nos perguntar: será que esse mau comportamento meu, essa ira, essas explosões, essa sinceridade desacerbada, essa falta de temperança, de domínio próprio, e quando eu digo domínio próprio, eu me refiro para comer, para vestir, para falar, entre tantas outras coisas. Será que essa falta de domínio próprio não é sintoma de um comportamento escravizado? Será que essas mentiras descontroladas, desacerbadas, desnecessárias, a maledicência, a fofoca, a inveja, a crítica, eu só estou pegando leve, porque desses pecados não gera disciplina na igreja? Só já disciplinou alguém lá na igreja por fofoca, pastora? Por inveja? Por ciúmes? Por crítica? Não, a gente só dá atenção para pecado cabeludo, que quer escova e chapinha, modelada. Se for na área da imoralidade, se for na área da homossexualidade, a gente dá ibope. E a gente senta a lenha. A gente senta em cima da nossa inveja e aponta a imoralidade da nossa irmã, o pecado na nossa irmã. A gente senta em cima da nossa fofoca, da nossa inveja, das nossas mentiras, escondemos atrás da nossa folha de figueira e apontamos para os outros. O que Jesus está falando conosco nessa noite? Jesus descreveu a situação dessa mulher como uma prisão de Satanás. Alguém a quem Satanás mantinha presa num cativeiro. Sabe quanto tempo que essa mulher estava cumprindo uma sentença no presídio de Satanás? 18 anos. Há quantos anos você está presa no mesmo comportamento errado? Há quantos anos você está preso no mesmo ciclo de decepções, relacionamentos errados, de vergonha, de culpa? Há quanto tempo, irmãs, você está rodando e sempre está no mesmo lugar, andando em círculo, olhando para o chão da vida, mergulhado em inferioridade, idolatrando problemas, lambendo feridas, acariciando a autopiedade? 18 anos frequentando a mesma igreja, 18 anos frequentando a mesma sinagoga, e ninguém pôde discernir que havia
havia ali um espírito de enfermidade. Será que eu não estou sendo influenciada por demônios? Será que eu não estou cativa? E talvez essa doença que me acometeu é algum espírito de enfermidade? Será? Nós precisamos ouvir o Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você essa noite. Quarto ponto aqui. Uma filha de Abraão. E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Uma crente, frequentava a sinagoga, a igreja, era fiel, dava dízimo, dava oferta, cantava no louvor, ministrava na intercessão, liderava mulheres, mulher do pastor. Na IFOL a gente lida com isso aqui, porque a IFOL a gente lida com crente. Nós entendemos que libertação é para cristão, libertação é o pão dos filhos. Ele veio para nos libertar, para nos restaurar. O nosso lema na IFOL é ensinando os libertos a viverem em liberdade. Esse é o nosso lema na IFOL, porque nós fomos livres da morte, do pecado, mas infelizmente nós muitas vezes nos escolhemos continuar no pecado e viver uma vida direcionada para a morte. Então a gente precisa aprender a viver em liberdade e desfrutar da liberdade que Jesus conquistou para nós na cruz. O aspecto principal aqui do diagnóstico de Jesus, ele revela que a despeito da fé dessa mulher, ela estava prisioneira há 18 anos, uma filha de Abraão. E muitas vezes nós lidamos com crentes. Eu não tenho orgulho em dizer isso, mas eu já atendi tantas mulheres cristãs há muitos anos na igreja, que às vezes por causa de uma falta de perdão, ficaram possessas na sala de libertação. Aí você fala assim, mas como assim crente fica possesso? Jesus está endossando a fé e a salvação dessa mulher. Ela é filha de Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Ela é herdeira da fé de Abraão. E ainda assim, herdeira da fé de Abraão, da fé salvadora, que veio a ser revelada através de Jesus, frequentando a igreja, estava possessa, cativa por Satanás. Aquela mulher, preste bem atenção nisso, tinha algo na sua história que não estava resolvido, que se traduziu em uma terrível distorção da sua espinha dorsal. Esse demônio se instalou na coluna vertebral dela. Eu quero dizer que a nossa visão, o nosso propósito de vida, a nossa objetividade vai ser tão defeituoso quanto a nossa estrutura moral. Deus, Ele quer nos endireitar através de princípios, de valores bem estabelecidos na nossa vida. Ele quer que nós nos tornemos vulneráveis, que nós permitimos que Ele venha até nós, que nós possamos nos humilhar diante dEle. Mas sabe de uma coisa, irmãs? No mundo onde a todos os dias nós ouvimos sobre o empoderamento das mulheres, falar em humilhação na igreja é pecado. E é por isso que muitas de nós estamos cativas. É por isso que muitas de nós estamos perdendo batalhas simples nos nossos relacionamentos, porque nós não aprendemos a nos humilhar. Cutuca sua irmã aí para acordar ela. Está cansada, estava na festa o dia todo. Fala, acorda, irmã. Agora diz para ela assim, no ouvido dela, fala assim:
Humilhação, irmã, é arma de guerra. Tem batalha que você está perdendo porque você não aprendeu a se humilhar nos pés de Jesus. A Bíblia fala que ainda que ele era filho, ainda que ele era Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou de si mesmo e ele veio em forma de homem. E como homem, ele se esvaziou, ele se humilhou e ele se fez servo, ele se fez escravo. E como servo, ele se fez pecado, ele se fez maldito. E o poder da humilhação de Jesus, você sabe qual é o poder da humilhação de Jesus? Olha para o lado, olha para o lado, olha para o lado, contempla a sua irmã aí do lado. Esse é o poder da humilhação de Jesus. Você está aqui hoje porque ele se humilhou, porque ele se esvaziou de si mesmo, porque ele fez a vontade de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Segura essa. Sabe o que a Bíblia diz? Que lá no madeiro, lá naquela cruz, ele expôs. Vou repetir, vou reformular. Lá no lugar da humilhação, ele expôs publicamente principados e potestades e triunfou deles. Você quer triunfar sobre aquilo que está assolando seu casamento, sua vida, suas finanças, sua vida emocional, sentimental? Você quer triunfar sobre aquilo que está vencendo você hoje? Se humilhe, se esvazie. Sabe qual que é a batalha que nós temos que perder? É a batalha contra o Espírito Santo. Muitas de nós estamos numa batalha contra o Espírito Santo. E nós precisamos ser vencidas pelo Espírito Santo. Porque Ele está nos chamando para esse lugar de humilhação. Porque a humilhação abre a porta da graça. A humilhação abre a porta do milagre. A humilhação vence principados. A humilhação vence potestades. Jesus, Ele quer nos curar. Jesus quer nos restaurar. Mas da maneira certa. Através de princípios certos, atitudes certas, posicionamentos certos. Sem isso não há como nos libertarmos. Uma filha de Abraão, como uma filha de Abraão, uma pessoa legitimamente salva, está possessa por um espírito de enfermidade, porque perdemos o alvo, perdemos o objetivo, perdemos o propósito, perdemos nossa identidade. Mas Jesus está nos vendo nessa noite. Ele quer nos curar de dentro para fora. Ele quer nos posicionar novamente na vontade dEle, no propósito dEle. A situação dela não era apenas emocional. Tinha algo a mais. Tinha uma história aqui que não está muito bem contada. E aí eu quero entrar no quinto ponto. Quando Jesus fala há 18 anos. Sabe o que Ele fez? Quando Ele datou a data do trauma, Ele confrontou a memória dessa mulher ferida. O que aconteceu há 18 anos atrás que foi tão profundo para essa mulher que lançou ela numa prisão de Satanás por 18 anos? O que aconteceu? Eu vou te falar o que aconteceu com a minha vida. Há 40 anos atrás, eu tinha 5 anos e eu fui abusada sexualmente. Não uma, não duas,
Mas eu fui abusada dos meus 5 anos até os meus 15 anos de idade. Isso me lançou numa prisão de vergonha, de culpa, de inferioridade, de rejeição, de abandono, de frieza. Esse trauma me encurvou. Esse trauma me fez viver direcionada para os meus sentimentos e desejos. Esse trauma me fez relacionar com as pessoas a partir do óculos da dor. E eu comecei a achar que todo homem que se aproximasse de mim era para me abusar, que não havia relacionamentos de pureza. Esse trauma me deixou aleijada emocionalmente por muitos anos na minha vida. Eu quero perguntar para você: o que tem aleijado a sua fé? O que tem aleijado a sua objetividade espiritual? O que tem aleijado o propósito de Deus na sua vida, de modo que você não está fluindo na velocidade que Ele gostaria que você fluísse? Eu te dei apenas um exemplo, meu. Eu poderia dar vários exemplos. A enfermidade daquela mulher, apesar de ser sustentada pela presença de um demônio, fora causada por um trauma que o texto demonstra existir. Algo aconteceu na história dela. Jesus nos vê pessoalmente. Ele vê o lugar onde estamos e Ele enxerga toda a nossa história. Eu quero te encorajar, mulher. Se tem situações na sua vida que você nunca falou, que você nunca confessou, que você não se arrependeu, talvez abortos, adultérios, mentiras, porque tem mentira que talvez não prejudica pessoas, mas tem mentira que destrói vidas, tem mentira que mata pessoas, mata chamados, mata ministérios. E nós precisamos deixar que Jesus nos encontre nesse lugar, na nossa história, que talvez a gente não conte porque é feia, mas Jesus nos olha com olhos de compaixão, com misericórdia. Amém? Eu quero dizer que da mesma forma que Jesus estava lá, ajudando aquela mulher a enfrentar o passado dela, Ele está aqui nessa noite. E eu quero convidar você, mulher, junto comigo, a aceitar o chamado de Jesus. Fica de pé, pega na mão da sua irmã, fala para ela: você não está sozinha. Jesus está aqui essa noite e eu quero representar a pessoa de Jesus na sua vida. Mulher, talvez depois desse congresso, muita coisa não vai ser igual na sua vida. Eu quero te encorajar, busque ajuda, vulnerabilize-se, deixa Jesus te encontrar, amém? Curva a sua cabeça, comece a orar, olha, Jesus conhece, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Conta a sua história para Ele, fala para Ele aonde você está, mostra para Ele aonde, atrás do que você se esconde, sua visão, a sua estrutura, será que está encurvada? Você perdeu o propósito, perdeu a fé, perdeu a objetividade. É dia de cura e restauração para nós. Acho que a gente pode seguir nessa linha no início. Deixa Ele te ver. Só Ele está olhando para você. Ele sabe. Mas uma coisa é Ele ver, é Ele saber. Outra coisa é nós nos permitirmos. Permita-se ser tocada por Ele nesta noite.
é diante do Senhor, Pai. Dita, E nós tá vendo? queremos clamar ao Acho que a gente Senhor, que pode seguir assim nessa como se linha no encontrou, início, o só o Senhor plano. encontrou aquela mulher, o Senhor venha Você nos pode entrar encontrar depois, hoje, mas depois do a gente vai lugar chegando aonde junto. nós estamos. Senhor, contempla para cada uma de nós aqui agora. Volta os seus olhos para cada uma de nós aqui agora. Volta os meus Senhor. olhos, dá certo também. Mas pode ser que quebra o meu vaso. Olha, Senhor, para nossa estrutura moral. Olha, Senhor, para como nós Mas temos fica alta, ela é em vivido. mim. Como nós temos vivido o Quebra o meu vaso, é Evangelho. melhor. Como nós temos vivido a nossa vida cristã. Como, Senhor, nós temos vivido nossos relacionamentos. Olha agora para nossa história, Senhor. Será, Senhor, que nós estamos como esta mulher, encurvadas na nossa estrutura moral, com um caráter deformado, e nós precisamos desesperadamente ter um encontro com o seu olhar, ter um encontro com o Senhor, nos levando a um sincero arrependimento, a um sincero posicionamento, a sincera confissão. Davi falou Vê se que tá enquanto liberado, ele dá um calou os pecados dele, Senhor, Ele tá os ligado? ossos dele se envelheceram, ele se tornou encurvado. Mas quando ele confessou, o Senhor, sarou, o Senhor restaurou os ossos dele. Senhor, nós clamamos para que o Senhor nos encontre no lugar onde nós estamos. Vou só terminar Para essa que o sequência. Senhor venha desencurvar-nos, nos endireitar-nos. Já vou ficar na Nós sequência da clamamos música. para que o Senhor venha endireitar nossa visão. Nós clamamos pela sua misericórdia, pela sua compaixão nessa noite. Venha ter conosco, Jesus. Olha para nós, Jesus. Nós queremos ser derrotadas hoje pelo Espírito Santo de Deus. Nós queremos perder para Ele. Nós queremos dar lugar ao Espírito Santo. Nós queremos nos humilhar. Segurar um pouquinho. Nós queremos vencer principados e potestades através da humilhação, através da humildade. Ensina-nos a nos humilhar, Jesus. Nós queremos receber essa arma de guerra hoje. Quem quer receber uma arma de guerra hoje? Humilhe-se. Humilhe-se. Humilhação é arma de guerra. Você quer vencer principados e potestades? Humilhe-se. Revista-se de virtude. Revista-se de graça. Revista-se de humildade. Esse é o lugar que Jesus quer nos encontrar. Nesse lugar de humilhação. Nesse lugar de confissão. De arrependimento. De vulnerabilidade. Não precisamos ser heroínas. Não precisamos morrer pelos nossos maridos. Não precisamos morrer pelos nossos filhos. Não precisamos morrer pelos ministérios. Porque Jesus morreu a nossa morte. Nós precisamos viver. Viver com o propósito que Ele nos deu para nós. Glorificando Ele nessa terra. Testemunhando Ele através de um estilo de vida piedoso, amoroso, gracioso. Ele nos chama a isso. Ele nos convida a isso. Vem, Jesus. Desencurva-nos. Desencurva a nossa fé. Desencurva a nossa visão. Restabelece o propósito, a identidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá uma segurada, Jesus, acho que nós você te quer. glorificamos nessa noite. Jesus, nós te damos a honra. Jesus, nós
nós te damos a glória. Jesus, nós te damos nossa vida.